Bom dia. É, eu cumprimento todos que estão nos seguindo pelas redes sociais meu nome é Gildo Magalhães e em nome do Instituto de Estudos Avançados e do Centro de História da Ciência da USP, nós temos hoje nas palestras Cronos o prazer de receber o professor Fernando Landgraf. O professor Fernando tem uma larguíssima trajetória profissional. Eu destaco que foi diretor do Instituto de Pesquisas Tecnológicas e ele é professor titular no Departamento de Metalurgia da Escola Politécnica e é um engenheiro com interesse em história da tecnologia. Eu diria não só interesse, mas uma ação efetiva porque o professor Fernando tem se dedicado já há muitos anos ao estudo e eu diria à preservação da memória da Fazenda Ipanema, aqui perto de Sorocaba, a mais importante instalação de metalurgia que nós tivemos em todo o período imperial e até um pouquinho mais. E hoje ele vai nos brindar com uma palestra sobre arqueometalurgia. Então, professor, esteja à vontade. Muito obrigado, Gildo. É, então, vamos aqui começar a nossa apresentação. Eu estou aqui na minha sala, na Escola Politécnica, e nós vamos, então, começar aqui. Então, nós vamos falar sobre as sacadas de ferro do centro da cidade de São Paulo, algumas sacadas de ferro, e a microestrutura delas. Então, aqui vocês estão vendo uma dessas grades, né, uma dessas sacadas à esquerda, e a microestrutura dela vocês estão vendo à direita. Então, o que é arqueometalurgia, né, que é o nosso tema? Seria a investigação sobre o passado com base na análise dessas estruturas microscópicas que os objetos têm. E que a gente, então, a partir dessa análise, a gente tenta descobrir basicamente qual é a origem do ferro utilizado. Esse é a oportunidade que nos oferece. Então, quando a gente olha para uma grade, a pergunta vai ser: será que eu consigo saber quem fabricou essa grade? Esse é o nosso programa. Aqui o que nós vamos estar apresentando é um exercício desse método. Nós não vamos achar o assassino no final deste trabalho. A gente tem um exemplo interessante, recente, né, que aconteceu depois do incêndio da Notre-Dame de Paris, onde várias peças daquela igreja tiveram que ser removidas e aí encontraram, fazendo ligação entre blocos de pedra, encontraram esses grampos de ferro. E aí, então, essa equipe do Lerretier e do Dillman, eles investigaram, então, a microestrutura desse ferro e, por exemplo, concluíram coisas desse tipo, que no início da construção, que é no século XII, só um tipo de ferro era usado. Então, os vários grampos tinham características semelhantes. Enquanto que, na continuidade, quando a igreja foi subindo ao longo do século XIII, pelo menos 5 tipos diferentes de ferro foram usados. E essa imagem do lado direito mostra que um desses grampos tinha três materiais muito diferentes dentro do mesmo grampo. Então, segundo a equipe do Dillman, isso levanta problemas interessantes sobre a história do mercado de ferro. Quem tiver interessado nesse assunto, aqui tem um link que nos leva para esse artigo que eles publicaram na Nature 2 anos atrás. Então, qual é o princípio de interpretação que a gente usa, né? 3 tópicos aqui. A composição química dos cristais que existem dentro do material tem origem nas matérias-primas usadas para fabricá-lo. Segundo tópico, cada minério de ferro tem contaminantes químicos
típicos que vêm da geologia da sua formação. Então, essa é a nossa expectativa de encontrar uma relação entre o objeto e a sua origem. Mas o processo de transformar o minério em metal muda a composição do metal. E aí aparecem outros contaminantes que complicam a nossa vida. Então, a gente tem que levar em conta esses três princípios quando a gente trabalha com a arqueometalurgia. Então, essa tabela periódica aqui, esse pedaço de tabela periódica, mostra os principais elementos químicos que estão presentes no ferro fundido, né? Então, a gente tem o ferro como principal elemento, 93% do ferro fundido está ali, o carbono, 4%, o silício, tipicamente 2%, e aí, abaixo de 1%, tem fósforo, tem enxofre, tem titânio e tem vanádio que estão mostrados aqui nessa tabela. Então, é com esses elementos que nós vamos trabalhar. Bom, e por que a gente tem interesse pelo ferro fundido? Porque a técnica de fundição permite o registro do nome do fabricante. Então, cria a oportunidade de associar marca e padrão microestrutural. Então, vocês estão vendo aqui um objeto que tem a marca do fabricante Antoine de Rennes, ou embaixo a McFarlane, que nós vamos falar bastante dela hoje. Ou então, uma fundição de São Paulo, Adolfo Siedel aqui, ou a fábrica de ferro de Ipanema, enfim, várias. A gente tem essa oportunidade, né, de alguns objetos têm a marca do fabricante. Não são todos. As grades não têm, por exemplo. Poucos trabalhos têm sido publicados sobre esse assunto específico do ferro fundido. Muita gente trabalha sobre o ferro batido, ferro forjado. Pouca gente trabalha com ferro fundido do ponto de vista arqueometalúrgico. Esse trabalho de uma equipe da Universidade de Ferrara, na Itália, é bem interessante e nós vamos usar alguns resultados deles. Nós vamos sempre nos referir a Chiara Sofriti, a primeira autora desse trabalho. Bom, São Paulo, ele preserva um conjunto interessante de grades de ferro fundido no centro da cidade, né? Quem for caminhar pela Rua Direita, pela Rua São Bento, vai encontrar algumas grades bem bonitas, bem interessantes e várias delas do século XIX. Por exemplo, as fotos que o militão Augusto de Azevedo tirou em 1887 mostra uma grande quantidade de grades, né, nas sacadas das casas, né? Então, isso é uma coisa bem interessante. Olhando essas grades, essas fotos, é difícil, porque eles estão sempre mostrando as grades de perfil, mas a impressão que eu tenho, pessoalmente, é que a maioria dessas grades que a gente vê aqui, nessas fotos, né, na Rua da Imperatriz, por exemplo, a antiga Rua da Imperatriz, são de ferro batido, quer dizer, são objetos de serralheria. A impressão que eu tenho é que em 1885 poucas grades eram de ferro fundido. Aqui, por exemplo, nós temos dois belos casos, né? Do lado direito o solar da Marquesa de Santos, muita gente conhece, e do lado do solar tem a Casa da Imagem. Tudo isso fica na Rua Roberto Simonsen. Guardem isso, porque a gente vai falar muito dessa grade da Casa da Imagem, essa grade aqui do lado esquerdo da Rua Roberto Simonsen. É um exemplo interessante. Essa casa fica ali, ó, bem pertinho. O pátio do colégio está aqui está a casa o solar da Marquesa e aqui está essa Casa da Imagem, de onde a gente pôde tirar uma amostra. Bem, o interessante é que no centro da cidade nós temos 3 grades do mesmo modelo, como vocês podem ver aí, ó. Na Rua São Bento, a casa do Elias Chaves está aqui, mostrando para a gente uma grade muito similar à grade da foto de propaganda dessa apresentação, que é a grade da casa da Rua Roberto Simonsen, e aqui embaixo, na Praça da Sé, uma outra grade idêntica. Certo? Essas 3 grades pertencem ao mesmo modelo, né?
Aqui estão as três casas, que elas têm até algumas semelhanças, né, da moda da época. As três são da década de 1880. Né? Essa daqui tem até a marca, tem até o ano lá em cima, 1888. Essas duas aqui a gente tem informações sobre a reforma que elas sofreram em 1885, 1886. Então a gente sabe a data que essas grades, essas três grades foram usadas. E essas três, então, estão aqui, ó. Isso aqui é o viaduto do Chá, aqui está a rua direita, e aqui nós temos essas três casas. A casa da imagem, a praça, a casa na Praça da Sé, fica em frente ao Centro Cultural da Caixa, e a casa aqui na Rua São Bento, a casa do Elias Chaves. O interessante é que a gente pôde identificar, graças à ajuda de um pesquisador português, a gente foi capaz de identificar qual é a origem desse modelo aqui, que é o Antoine Duren, que tem uma fundição na França e publicou um catálogo de produtos mostrando essa grade aqui. Vocês podem ver que é o mesmo modelo. Dá para ver aqui os passarinhos tomando água aqui, ó. Os passarinhos tomando água e uma fruteira lá em cima, uma fruteira lá em cima. É a mesma coisa que a gente pode ver nas três, né? Os passarinhos aqui, a fruteira lá em cima e assim por diante. Sempre o mesmo modelo. A pergunta que fica para a gente, então, essas grades foram importadas? Ou será que elas foram o que foi importado foi um modelo que foi fundido aqui em São Paulo? Então, é uma pergunta que a gente pode fazer. Mas, para isso, então, a gente precisa entender a fundição em areia, né? Então, olha, tudo começa com o modelo da peça, em geral feito de madeira. Então, pode ter vindo da França o modelo de madeira daquela grade. A partir desse modelo, a gente coloca o modelo dentro de uma caixa de madeira também e joga areia e vai socando areia em cima do modelo de maneira a criar uma cavidade, né? Depois que eu soquei bem, então eu inverto a posição daquele molde, então eu fico com a cavidade, nesse caso, voltada para cima, retiro o modelo de madeira, construo um outro molde tendo o canal de alimentação, e aí eu fundo o metal líquido num forno cubilô, eu vou falar sobre o forno cubilô já já. Do forno cubilô sai o metal líquido amarelinho aqui embaixo. A gente leva o metal líquido, né, numa panela até o molde, vaza o metal líquido aqui, e aí eu tenho, tirando isso de dentro da areia, eu tenho a peça fundida, e nesse caso aqui, antes de tirar o canal de alimentação. Depois eu corto isso fora e tenho essa peça pronta. Esse é o processo de fundição. Mas esse processo uniforme não precisa ser exatamente assim. A função de uma grade poderia nem precisar do molde superior, como vocês estão vendo aqui. Estou jogando metal líquido na grade a céu aberto. Não é o caso daquelas três grades lá. Aquelas três grades exigiram, eu acredito, dois moldes, né? O superior e o inferior. Bom, mas onde esse ferro é fundido, né? É o tal do forno cubilô. O forno cubilô é um forno que tem 2, 3 metros de altura. Eu tenho uma plataforma aqui de carregamento onde eu vou jogando o ferro gusa, que é uma coisa importante desse nosso trabalho aqui. Esses tijolinhos aqui é o ferro que eu jogo lá, que eu posso importar. Uma fundição de São Paulo poderia importar o ferro gusa, jogar o ferro aqui, joga camadas de carvão também, porque lá embaixo ele vai soprar ar, certo? Por aqui, ó, sopro de ar para queimar o carvão, a temperatura sobe, funde o ferro gusa, ele escorre aqui para baixo e eu tenho a saída do ferro líquido para pegar. Então, esse ferro gusa que é usado para fazer aqui é uma liga de ferro com 4% de carbono. Ela, graças a esse carbono, ela tem um baixo ponto de fusão, tipo 1150 graus, muito abaixo do ferro puro, que é 1500 e tanto. E, portanto, é mais fácil fundir e essa liga é muito boa para preencher detalhes do molde.
O ferro fundido é a mesma liga na peça fundida, então ela muda de nome, né? Ferro gusa quando ela é a matéria-prima, ferro fundido quando ela já está no produto. Mas de onde vem o ferro gusa? O ferro gusa é gerado no alto forno. Então, o alto forno, ele também recebe, é um forno parecido, não é igual, é muito mais alto. 12 metros de altura, hoje em dia 30 metros de altura, hoje em dia se continua produzindo ferro assim, alimentando com carvão e minério, carvão e minério. E aí eu preciso soprar ar. Naquela época, no século XX, o sopro de ar era conseguido com água jorrando em cima de uma roda d'água que tocava esses cames, que movimentava esses foles que sopravam ar aqui para dentro. Esse ar, então, vai reagir com o carbono e vai formar o monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono vai reagir com o minério de ferro Fe2O3 e vai produzir ferro metálico e CO2. Esse ferro metálico ele vem descendo aqui pelo forno e continua encontrando pelo caminho o monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono tem um potencial de carbono e ele, portanto, reage com ferro e forma uma liga ferro 4% de carbono, que a gente chama de ferro gusa. Então, tudo isso é gerado dentro de um alto-forno. O Brasil só teve um alto-forno em operação ao longo de quase todo o século XIX. Então, como essas grades chegaram, né, naquelas casas? Elas foram importadas? Elas foram fundidas em São Paulo com ferro gusa importado? Ou elas foram fundidas em São Paulo com ferro gusa de Ipanema? Né? Então, vamos olhar comparativamente a microestrutura dessas grades com a microestrutura de objetos dessas origens. Grades importadas, podia ser. No século XIX, muitas cidades estavam importando grandes peças, né? Você vai encontrar objetos em São Paulo, da Valdosne, por exemplo, ou da McFarlane, da Antoine de Rennes. Infelizmente, eu não conheço nenhuma em São Paulo, mas a gente já encontrou em outros lugares do Brasil. Entretanto, é fácil fazer isso com peças grandes. As grades, elas são finas, são frágeis, o ferro fundido quebra fácil. Mesmo assim, era importada, está aqui a prova. Tinha um jornal de 1891 do Rio de Janeiro fazendo propaganda de grades importadas, certo? É um importador de Londres trazendo grades. Aqui em São Paulo, a chegada da São Paulo Railway viabilizou, né, a chegada de coisas que antes era impossível chegar pela estrada da maioridade, em lombo de burro, em carroça, né, em carro de boi, subindo aquela estradinha, era muito difícil. Então, quando inaugura-se a estrada de ferro Santos-Jundiaí, a São Paulo Railway, isso tudo muda, né? E aí grades podem chegar em São Paulo, se for o caso. É, então, a McFarlane, por exemplo, um grande fabricante escocês, olha o que ele mostra no catálogo. Tudo que vocês estão vendo aqui foi fabricado, é tudo ferro fundido, oferecido pela McFarlane para exportação. Né? Aqui em São Paulo, nós vamos ver estações da Santos Jundiaí usando esse tipo de, esse coluna aqui, essa mão francesa aqui em cima, nós temos coisas muito parecidas com essas, vendida pela McFarlane e usada ainda hoje, estão ali na estação de Peruso, na estação de Caieiras, de uma das linhas do metrô de São Paulo. As McFarlane foram as acessíveis para nós. Então, nós podemos tirar uma amostra do guarda-corpo da Estação da Luz, podemos tirar um pedacinho disso aqui, e um amigo de Belém tinha esse objeto, um conector de águas pluviais, assinado lá atrás, está escrito McFarlane, a Fundição Sarracena. Então, pudemos obter, ele nos obteve um corte de um objeto daqui e a gente obteve um corte de um objeto dali.
Ah, a segunda hipótese, né? Bom, fundições brasileiras podiam importar ferro-gusa e e trazer para a gente aqui, né? Então, essa fundição, ela anuncia que chegaram recentemente modelos de elegantes gostos, tanto de grades como de bandeiras para portas, etc. Então, essa fundição de São Paulo anunciou no jornal A Província de São Paulo, em 1875, que tinha modelos para grades e para bandeiras de portas. Então, já tinha gente fazendo essas coisas em São Paulo. Importava ferro-gusa e fazia aqui. Né? São Paulo tinha três fundições. A gente vê no Almanaque da Província de São Paulo de 1888, a gente vê três fundições na cidade de São Paulo e, curiosamente, seis fundições em Campinas. Campinas era um grande centro. Mas, nesse almanaque, a gente vê o anúncio da fundição de ferro Adolfo Siddle, né? Uma importante fundição de ferro em São Paulo, que nós vamos aproveitar objetos que eles fabricavam. Então, nós encontramos um chafariz em Sorocaba, com marca dizendo fundida na fundição Sido, e aqui no cemitério de Pirassununga, a gente vê uma grade da família Sundfeld, uma grade, e aqui embaixo está impresso A. Sido. Então, temos objetos que a gente pôde, então, cortar um pedacinho disso aqui, graças à autorização da família da família Sundfeld, e aqui a autorização da Prefeitura de Sorocaba para a gente cortar um pedacinho de 1 centímetro cúbico disfarçado aqui da base para a gente poder analisar esses objetos, né? Mas existe uma terceira hipótese. Essas grades podem ter sido produzidas na fábrica de ferro de Ipanema. Isso aqui é uma imagem da fábrica de ferro de Ipanema, hoje em dia na Flona, Ipanema, perto de Sorocaba, e nós estamos nos aproximando dos ferros fundidos. Olha lá, o que vocês estão vendo, desculpa, os altos fornos de Ipanema estão ali, né? Esses dois altos fornos que operaram por 100 anos. Esse alto forno aqui foi construído e nunca foi operado, por falta de alguma coisa aqui, mas ficou pronto em 1882, e aí nesse era o momento em que já estava se complicando a operação desses altos fornos e da sua produção de peças. Mesmo assim, ela produziu, ela que está, né, perto de São Paulo, olha, toda essa zona verde aqui é a Floresta Nacional de Ipanema, fácil de chegar lá, recomendo um passeio para lá, é um lugar lindíssimo, vocês devem ir. Isso são os dois altos fornos que você pode visitar lá, são lindos. Foram construídos em 1818 por Varnhagen, operaram até 1919 com algumas interrupções. Foi a única siderúrgica desse período. Não foi a única fundição, mas foi a única siderúrgica. Produziu milhares de toneladas de ferro. Foi uma empresa do governo com algumas dificuldades de financiamento. O Paulo Eduardo Araújo apresentou aqui no IEA uma palestra sobre os altos fornos de São Paulo e os baixos fornos de Minas Gerais no século XIX. Quem quiser pode acessar por esse endereço aqui, também do IEA. Ipanema está associado, né, tem uma lenda negra associada com Ipanema, né? O Pandiá Calógeras, que foi um político importante, ele, aos 25 anos, ele recém-formado, ele escreve um artigo em que ele termina o artigo dessa maneira: grande usina metalúrgica e futuro arsenal de guerra, Ipanema nunca poderá ser, pois, como bem disse Ferdinand Gautier, Ipanema é geralmente mal conhecida no Brasil, não passa de uma lenda oficial e não é suscetível de nenhum desenvolvimento sério. Ele termina o artigo assim, e ele foi bem sucedido naquele ano.
muito impactado por esses 5 artigos que ele publica na melhor revista do Brasil naquele momento, né? Ah, ele publica esse artigo e que, enfim, por isso e por outras coisas, o Senado fecha Ipanema em 1895. Ela é reaberta na guerra, depois, na Primeira Guerra Mundial, mas isso não vem ao caso. E é curioso, então, que o professor Ferdinand Laboriot, que era um professor da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, escreve um curso abreviado de siderurgia e olha o título do capítulo, A Grotesca Aventura de Ipanema. Né? Então ele fala que, olha, Ipanema foi uma coisa horrorosa, que nunca deve ser repetida. Então, Ipanema carregou essa pecha por um bom tempo, mas nos últimos anos vários trabalhos têm sido feitos, várias teses têm sido feitas, mostrando a importância de Ipanema, apesar das suas dificuldades. E um exemplo disso estão aqui, ó, objetos feitos em Ipanema, assinados, né? Então, essa escada é um exemplo que está lá exposto lá em Ipanema, esses vasos, e datados, para nossa sorte, datados, esse canhão fabricado em 1840, super importante da história de Sorocaba, está lá visível em Sorocaba e um deles está no Museu Paulista. E esta moenda de cana de 6 toneladas, que Ipanema fez centenas desse tipo de moenda ao longo do século XIX e essa moenda desapareceu. Né? Dá para acreditar nisso? O Museu do Ipiranga recebeu essa moenda de presente em 1920, ficou no Museu do Ipiranga até o centenário de São Paulo, em 1954. O Museu do Ipiranga emprestou essa moenda para a Prefeitura de São Paulo, ficou na Oca, ficou na Oca de 1954 até 1971, e quando o Museu da Ciência, que existia na Oca e que tinha essa moenda, foi fechado em 1971, essa moenda desapareceu, certo? Como é que pode desaparecer uma moeda como essa, né? A gente ainda sonha com a possibilidade de recuperá-la, de que ela esteja na fazenda de alguém. Bom, mas vamos continuar. Ipanema, ela oferecia problemas. E olha só, o jornal A Província de São Paulo, em 1882, publica uma manifestação do Clube Paulistano de Engenharia e Indústria, onde o senhor Adolfo Siddle reclama concorrência que Ipanema oferece aos estabelecimentos da indústria particular. Então, com certeza, Ipanema estava no mercado. Então, esses objetos podem ter sido feitos em Ipanema. Né? Então, nós temos 10 objetos que a gente conseguiu obter pedacinhos. Né? A grade da Roberto Simonsen, a grade da São Bento, a McFarlane, um pedacinho da grade da McFarlane na Estação da Luz, aquele pedacinho de Belém que eu já comentei, os 2 objetos da Siddle que eu já comentei, um lingote de Ipanema que a gente pôde coletar lá no Museu Nacional, antes do incêndio, a gente pôde tirar um pedacinho desse lingote, e aquela escada de Ipanema a gente pôde tirar. E, por fim, uma cruz do cemitério de Colônia, que a gente foi autorizado a obter uma amostra e analisar, e uma bigorna, que teria sido fabricada por Andreas Ulsson, um cara que trabalhou em Ipanema, e essa bigorna ficou na família. E a lenda familiar dizia que essa bigorna tinha sido fundida em Ipanema. Então, vamos analisar para ver se ela, de fato, a gente consegue ver, se traçar a origem desses 2 objetos a Ipanema. Então, a primeira tarefa é conseguir autorização para cortar. Aí a gente vai lá e corta, certo? Vai lá, está aqui o nosso aluno. Eu também participei, viu? Não é que só o aluno cortou, não. Eu também peguei essa serra aí
para cortar. A gente tirou esse pedacinho pequenininho aqui, de menos de 1 centímetro cúbico, aí a gente corta faz um novo corte para deixar uma superfície plana, embute em baquelite e vai para o polimento. A gente faz então um polimento dessa superfície, né, até ela ficar espelhada, como vocês estão vendo aí. Aí eu vou para o microscópio eletrônico, certo? E eu observo a microestrutura e sou capaz de fazer análise química no microscópio eletrônico. Então, esses 12 objetos que a gente está vendo estão aí, né? Eu deveria ter todas as fotos iguais. Infelizmente, a gente não planejou isso perfeitamente bem, então a gente não tem fotos todas com o mesmo aumento. Então, eu reduzi o tamanho das fotos, de algumas delas, para ficarem todas com esse comprimento aqui corresponde a 500 microns em todas essas imagens. Então, vocês veem uma semelhança entre elas aqui, né? Mas algumas grandes diferenças. Olha como a McFarlane da luz é totalmente diferente dos demais, certo? Todas têm esses fiozinhos pretos aqui, essas lamelas de grafita. Todas têm. Mas a cara da microestrutura é bem diferente. Sempre eu estou vendo aqui essa parte branca é a matriz de ferro e essa parte pretinha são as lamelas de grafita, porque esse material tem 4% de carbono. Então, é o que você está vendo aqui, né? O aumento maior, né? Então, essa situação, a matriz de ferro e as lamelas de grafita. Então, eu posso fazer uma análise química geral. O resultado de análise química por espectrometria de raio-x, por dispersão de energia, que a gente chama de EDS em inglês, ele é semi-quantitativo. Não tem a maior precisão, mas ele dá, comparativamente, ele serve muito bem para nós. Então, eu tiro um espectro desse tipo aqui. Então, vocês veem a altura do pico de ferro e do pico de silício, de fósforo, o pico de titânio e vanádio bem pequenininho, e aí um software faz essa análise química e diz para mim que essa área tem 1,2% de silício, 0,3% de fósforo e um tantinho de titânio e um tantinho de vanádio, e principalmente ferro, certo? Então, é o que me entrega esse software ali feito. Então, a gente vê a análise química da grade da casa do Elias Chaves, que é da Rua São Bento, e a grade da Casa da Imagem, que é da Rua Roberto Simons. Então, vê que tem 3,8% de silício, enfim, cada uma dessas análises aqui que nós vamos ver com mais detalhe. Então, a gente vê um alto teor de silício, e esses outros elementos. Nós vamos comparar todos eles. A terceira grade a gente não pôde amostrar, certo? Lembra que tem 3 casas com a mesma grade. A Caixa Econômica não autorizou, ou o dono da casa que aluga para a Caixa não autorizou ainda. Mas a gente tem esperanças, com a ajuda do IFAM, de que a gente venha a analisar essa terceira grade. Então, aqui estão os resultados de teor de fósforo das 10 amostras. Aqui, do lado esquerdo, estão as 2 grades, e aí a gente, então, construiu, né? Pegou, olha, as 2 grades estão nessa faixa. Quais são... aí, quando eu olho o teor de fósforo das demais, eu vejo que, opa, as 2 grades da McFarlane estão dentro da faixa das 2 grades que a gente analisou, São Bento e Roberto Simonsen. Então, é interessante, surge a primeira pista. Mas vamos ver os outros elementos, né? E é interessante ver que aquele trabalho italiano mostra aqui a faixa de teores de 29 amostras que eles analisaram. Então, mostra que a nossa grade está com um teor diferente, maior do que as 29 grades que os italianos analisaram.
Então, grades tem um teor de fósforo muito alto, parecido com a McFarlane. E Ipanema tem o menor teor de fósforo de todas, menos do que as duas grades atribuídas a Ipanema. E o silício? Mesma coisa, né? Vamos ver as duas grades São Bento e Simonsen, vamos ver a faixa em que elas estão. Elas têm um altíssimo teor de silício, né? Mais alto do que as italianas, né? As grades italianas foram encontradas. E maior teor de silício que todas as outras. Tem uma grade do Seedle que chega lá, perto daqueles 3%. E, por fim, o manganês. Mesma coisa, faixa do manganês. McFarlane, uma está dentro, outra está fora. Seedle, uma tem mais manganês do que as grades, a outra tem menos. E Ipanema tem muito pouco manganês, né? E as italianas estão aqui numa faixa menor do que as grades de São Bento. Então, isso. Mas chama atenção o fato de que Ipanema tem um teor muito baixo. Isso acaba sendo um grande indicador de Ipanema, né? Ipanema, pelo jeito, não tinha percebido a importância que o resto do mundo estava dando naquele momento de adicionar manganês ao alto forno para ter manganês no ferro fundido, porque isso melhoraria alguma propriedade do ferro fundido. Isso é discutível, com certeza era muito importante para o ferro batido que se fazia com o ferro gusa, mas para o efeito do manganês para os ferros fundidos não é tão importante assim. Então, por outro lado, foi uma surpresa encontrarmos pequenos picos de titânio e vanádio nas amostras das grades. Os picos são muito pequenininhos. Isso aqui é a grade da São Bento. Então, vê aqui um teor bem pequenininho, né, de titânio e de vanádio. Tá? Olhando aumentando um pouco, dá para ver aqui ó, um pouquinho de titânio e de vanádio. Mas, mesmo assim, então, a gente percebeu que todas tinham um pouco de titânio e vanádio, curiosamente. O teor, de novo, era da McFarlane, é parecido com a nossa grade, então o McFarlane está aparecendo como uma forte candidata, né? As duas de Ipanema têm uma grande quantidade de titânio, né? Mas é compatível com uma do Seedle e com a bigorna do Wilson. E aí, quando a gente vai para o vanádio, a gente vê então que a faixa de vanádio das grades ninguém tem, ou talvez o Seedle chegue lá. As duas grades McFarlane estão bem próximas, né, de lá, e as Ipanema têm um alto teor de vanádio comparativamente, certo? Então, de novo, é uma marca de Ipanema que é diferente dos outros dois. Muito bem. A microestrutura, então, ela mostrou que, além das lamelas de grafita, apareceram esses pequenos cristais que vocês estão vendo aí, esses cristalzinhos aqui, ó, que a gente resolveu analisar. E o que que a gente encontrou, então? O que que a gente faz? No microscópio, a gente vai lá, fazendo um zoom, né, até chegar no maior aumento possível, e aí a gente, chegando no maior aumento, então, eu pego uma área e faço uma análise química dessa área, né? E aí o que que eu encontro? Eu encontro titânio e vanádio. Ou seja, aqueles cristalzinhos são carbonetos de titânio e vanádio. E aí a gente resolveu, então, comparar a proporção titânio-vanádio desses carbonetos. Porque ó, não tem quase mais nada, é um carboneto de titânio e vanádio, quer dizer, não tem silício praticamente, não tem manganês, praticamente não tem ferro, então é um carboneto de titânio e vanádio. Então vamos ver se a proporção, né, nos conta alguma história, certo? Então, bom,
Essas hipóteses acabam fazendo a gente sofrer. Quando a gente foi analisar vários carbonetos, né, a gente sempre analisa pelo menos 15 carbonetos, e aí a gente agrupou eles por faixa. Então, aqui na grade da Roberto Simonsen, você vê que de 31, foi 31 e não 29 analisadas, você vê que 14 estão entre 1 e 1,5, a proporção titânio-vanádio, 12 estão entre 1,5 e 2, e 4 estão entre 2 e 2,5. E tem duas com uma proporção titânio-vanádio bem alta, ou seja, muito titânio e pouco vanádio. Complicado entender isso, não sabemos muito bem. A média ficou em 1,9 nesse conjunto aqui, então a gente usou a média, certo? E fizemos a mesma coisa. Então, aqui estão as duas grades, e o que nós estamos vendo aqui é a proporção titânio-vanádio média nos carbonetos das 10 amostras. Então, a gente vê as duas grades estão aqui entre 1,8 e 2 e pouquinho. McFarlane, de novo, está na faixa. Seedle está mais alto e Ipanema está mais baixo. Ipanema está mais baixo por quê? Ipanema tem muito vanádio, como a gente já viu antes. Aquele alto teor de vanádio puxa para baixo a proporção titânio-vanádio, né? Se eu aumento o vanádio, a proporção titânio-vanádio diminui. Então, e aqui aparece que as duas, tanto a Cruz de Colônia quanto a bigorna do Ulson tem uma proporção titânio-vanádio muito mais alta do que Ipanema. Então, isso aqui parece, né, é mais uma confirmação de que esses dois, apesar de serem atribuídos a Ipanema, não foram feitos lá. E, por outro lado, a gente está chegando, então, a uma conclusão de que as grades podem ter sido fabricadas podem ter sido importadas, com base nessa semelhança com a McFarlane. Aí tem um detalhe que eu não vou me aprofundar, mas os objetos de Ipanema, então, permitem a gente acompanhar essa evolução, né? O minério tem uma proporção titânio-vanádio de 5, muito titânio e pouco vanádio. Mas o ferro fundido tem uma proporção aproximadamente 1. E o carboneto tem proporção 2. Como assim, né? Então, por que baixou tanto? Aí a gente pôde analisar, pegando aquelas amostras do Museu Nacional do Rio de Janeiro, analisamos a escória do alto forno que eles tinham lá guardada. Alguém deu de presente para o Dom Pedro II. Olha a nossa sorte. Alguém entregou uma caixa para o Dom Pedro II contendo lingotinho, escória, peças de ferro. Parece que eles estavam esperando a gente chegar. E então a gente vê que, apesar do minério ter uma proporção, ter 2,4 de titânio e meio de vanádio, a escória tem 8% de titânio. Aquele CO, ele era capaz de transformar o óxido de ferro em ferro, mas não tinha poder químico para transformar o óxido de titânio em titânio, ou só um pouquinho, né? Como a gente viu, algum titânio tem lá nos materiais. Mas a maior parte do titânio do minério de Ipanema vai para a escória. Sobra só um pouquinho, como a gente já viu. Então, essa parte da história a gente já entendeu. Mas e para entender esse papo da proporção do titânio vanádio, né? Então, apesar da análise por EDS ter mostrado uma proporção no lingote, né, de 1, certo? A termodinâmica prevê, para a gente, a termodinâmica prevê uma evolução ao longo da solidificação. Isso aqui é previsão teórica, cálculo termodinâmico, mostrando que no momento em que solidifica, olha lá, a 1350 graus, forma o carboneto de titânio com 75% de titânio e 5% de vanádio. Então, uma proporção enorme, né, de 15 titânio vanádio. Conforme a temperatura vai caindo, o vanádio vai entrando, vai crescendo o carboneto, o vanádio vai entrando.
no carboneto e então a proporção titânio-vanádio vai caindo. Mesmo assim, quando se completa a solidificação, eu tenho aqui 45 para 35, a proporção 1,5. Só depois, em estado sólido, é que tenderia a ficar 1 para 1, como nós propusemos no cálculo teórico. Isso aqui é difícil de acontecer. Então, porque depende de uma difusão no estado sólido. Então, a gente acha que entende por que, apesar da liga ter uma proporção 1 para 1, né? Os carbonetos lá presentes tendem a ter uma proporção de titânio vanádio mais alta. Então, outros possíveis indicadores que a gente ainda não abordou. O teor de enxofre pode ser muito importante para a gente usar, para diferenciar se usou carvão vegetal ou carvão coque. Ou elementos químicos em baixíssimo teor, isso é a nova moda. Então, lá vamos nós analisar as terras raras nesses materiais. Os italianos, né, da Sofriti, analisaram várias outras coisas que a gente poderá analisar também. Eles não encontraram titânio e vanádio, é uma ideia da gente trabalhar juntos em busca do titânio e do vanádio. Então, resumindo as conclusões, né? As duas grades do modelo de Rennes, elas têm teor de fósforo e titânio compatíveis com a McFarlane e seus carbonetos têm proporção próxima desses importados. Os objetos de Ipanema são diferenciáveis dos demais pelo baixo manganês e alto vanádio. Todas as amostras mostraram carbonetos de titânio e vanádio. E a proporção titânio-vanádio, junto com o teor de manganês, pode ser usada para duvidar da atribuição de origem daquelas duas obras a Ipanema. A proporção titânio-vanádio nos carbonetos varia bastante dentro de cada amostra. Então, o que a gente imagina de continuidade, né? Conseguir fragmento da terceira grade, claro. Coletar mais amostras em São Paulo. Olha lá na Florencio de Abreu, que bela grade. Olha na Casa Garro, outra grade. Então, a gente pode buscar outras grades. Obter fragmentos de objetos da fundição de Rennes. Vamos procurar em outras cidades do Brasil objetos e coletar amostras. Ampliar a coleta de Ipanema, buscar fragmentos da fundição Ligerwood de Campinas, que tem um ótimo acervo, e buscar grades em Campinas. Afinal, tinha 5 fundições por lá. E, é claro, encontrar a moenda perdida, né? Isso é um sonho que a gente não vai abandonar nos próximos 30 anos. Olha aqui, na cidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, existe um chafariz das Três Graças que a prefeitura está lá anotado, compramos da fundição Antoine de Rennes. Então, temos esperança de ser autorizado a tirar uma amostra de lá. Temos um amigo arqueólogo lá, o Cristiano Landgraf, quem sabe ele nos ajude. Da fundição Ligerwood, a gente tem peças super bonitas e pelo mundo afora tem grades maravilhosas. Então, eu queria agradecer aqui ao Lucas Camargo Pedroso, que fez no seu trabalho de formatura todas essas análises que vocês estão vendo. É um trabalho do Lucas, um excelente trabalho de formatura, muito especial. É uma dissertação de mestrado, com certeza. E graças ao apoio do especialista em microscopia eletrônica, Daniel Luiz Rodrigues Júnior. A gente precisa agradecer ao professor André Tiptin, criador do LabMicro, laboratório multiusuário do Departamento de Engenharia Metalúrgica e Materiais da Escola Politécnica da USP, porque, graças a esse laboratório, a gente pôde fazer todas essas análises. A gente precisa agradecer também à diretoria da Sociedade Arqueometalúrgica Garotos de Ipanema e as Minas do Brasil pelo contínuo apoio a esse projeto. Agradecemos também ao Lívio e ao Wilson Maia, que nos ajudam, são técnicos do nosso departamento, que são fundamentais para a gente conseguir fazer a preparação metalográfica dessas amostras. Também precisamos agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram a obter essas amostras, a autorizar a retirada dessas amostras, da Casa do Elias Chaves, da grade da Casa da Imagem,
o guarda-corpo da Estação da Luz, do Antônio Sarazar, o conector hidráulico de Belém, o Mariano Clautal, o Luiz Antônio Zamuner e o Wilson, que nos ajudaram a tirar o canhão e a fonte de Ipanema. A família Sundfeld e minha prima, Fábia Landgraf, que conseguiu a autorização da família para a gente tirar a amostra da grade do túmulo de Pirassununga. O Renato Ramos e a Beth do Museu Nacional, que nos autorizaram a cortar aquelas amostras em 2016. O Luciano Regalado, da Flona, que nos autorizou a conseguir vários objetos. O pessoal do cemitério protestante de Colônia, no sul da cidade de São Paulo, que nos autorizou a tirar aquela amostra, e ao doutor Heitor Ulson, dono da Bigorna, herdeiro do Andreas Ulson, que graciosamente nos cortou um pedacinho para a gente fazer essa análise. Queria agradecer também a Karina Ulsen e o Maciel Santos Luz, do IPT. A Karina é aqui do Departamento de Minas da USP e o Maciel do IPT, pelo apoio em análises químicas, e um grupo de arquitetos e afins que foi fundamental para a gente discutir nos últimos dias qual é as relações arquitetônicas dessas grades todas, né? A Beatriz Pirlo, a Heloísa Barbui, a Beatriz Bueno, Fernanda Carvalho, Cristina Wolff, Fernando Atic e outros que eu vou ficar devendo aqui, porque muita gente. Então, com isso, eu agradeço a atenção de vocês e quem tiver interessado, está aqui meu e-mail. Muito obrigado. Devolvo a palavra para o Gil. Bom, agora nós aqui agradecemos bastante ao professor Fernando Landgraf pela emocionante excursão histórica baseada na arqueometalurgia e estamos recebendo dúvidas e perguntas pelo iea responde@usp.br. Desde já, precisamos ver se alguém já tem alguma alguma pergunta. Temos um público hoje até bastante numeroso, quase 50 pessoas nos acompanhando. 50? Minha meta era 5. Que maravilha! E tem aqui a colega nossa aqui da História da USP, a Heloísa Barbu. Ela já está fazendo a pergunta. Professor, eu queria saber se teria interesse em examinar as grades e ornamentos do túmulo de Júlio Frank na Faculdade de Direito da USP. O sepultamento ocorreu em 1841, mas não há informações precisas sobre o túmulo em si. E agradece pela interessante palestra. O Nossa, Fernando pode dizer. muito interessante, porque se é de 1841, só Ipanema poderia fazer, não tinha outra fundição em São Paulo, era a única. Nossa, muito interessante. Será que eles vão Como deixar a ela gente disse, não cortar um sabe pedacinho? quando é que foi feita a grade lá, mas o túmulo é dessa Ah, data. entendi, entendi. Mas, enfim, a gente pode analisar, né? Podemos ver. Ótima ideia, obrigado. Vamos fazer isso juntos. Certo. E temos também aqui uma comunicação do Fernando Vieira. É possível saber se essas grades foram feitas com matéria reciclada de outros objetos ou são peças de matéria-prima virgem? Boa pergunta. E justamente essa análise que a gente fez, né, tenta responder perguntas desse tipo, porque isso que o Fernando falou, faziam sim, né? Claro, ferro fundido permite essa reciclagem com alguma facilidade, é verdade. E não é fácil você diferenciar, certo? Então, pode, acontecer. Mas você viu que, por exemplo, certos marcadores a gente conseguiu, né? Então, o teor de manganês de Ipanema vai ser um marcador super importante para a gente analisar outros objetos, né? A semelhança entre as grades que a gente analisou e os objetos da McFarlane chamam a atenção. Mas essa dúvida, Fernando, existe sim, você tem toda a razão. Não é fácil de
matar essa charada, saber se foi reciclado. Certo. Temos também aqui uma mensagem do Evandro. Ele gostaria de saber se é possível disponibilizar os slides apresentados na sua palestra. Bom, só adiantando um pouco, esta palestra ela está gravada e ela vai ser em breve disponibilizada pelo YouTube, graças ao apoio da equipe do IEA. Mas eu não sei se ele tem algum outro interesse mais específico nos slides, e aí o Fernando talvez pode responder. Perfeito, perfeito. Os slides serão disponibilizados na nossa página que você pode acessar facilmente, chamada Arqueometalurgia PMT. Se você colocar essas duas palavras, arqueometalurgia e PMT, que é o nome do nosso, é a sigla do nosso departamento aqui, ou arqueometalurgia USP, também vai chegar nessa página e aí dá uma varrida na página que você chegará nessa apresentação. Aguarde uns 2 dias, por favor. O Fernando Vieira ele está fazendo uma pergunta interessante se temos peças anteriores, por exemplo, da época do descobrimento, que foram trazidas, que podem ser analisadas com essa metodologia. Uau! Bem, ferro fundido é um material que ele se tornou comum no século XIX, né? Até o século XIX, ele era usado basicamente para fazer canhão, certo? Nos séculos anteriores, ele era usado para fazer canhão. Os objetos de ferro que eram usados antes do século XIX eram principalmente de ferro batido. Desconheço qualquer objeto da época do descobrimento. Nossa, se a gente tivesse isso, a gente já tentou encontrar objetos na área das missões. A gente já analisou vários objetos, porque nas missões lá no Rio Grande do Sul, teve um padre austríaco que produziu ferro lá, né? Ele descreve a produção de ferro nas missões no ano de 1700. Mas a gente ainda não encontrou um objeto cuja composição química fosse compatível com o minério de lá, que também tem titânio. Mas, se o Fernando conhecer algum objeto antigo assim, a gente pode tentar, é interessante. Mas sobre os canhões, você teria talvez alguns canhões como esse que tem no Forte de Bertioga ou algum outro lugar do Brasil. Então a pergunta Centenas de talvez pudesse avançar para isso. Aí então, vale a pena, né? A busca pelos canhões, na minha opinião, vale a pena se a gente souber, e muitas vezes consegue saber, quem foi o fabricante. Porque, em geral, o fabricante deixava uma marca lá, né? Aí fica mais interessante, porque são centenas de canhões espalhadas pelo Brasil, né? Centenas. E aí analisar um canhão sem referência, né? É difícil. Mas. É um, já fizemos, né? O professor André Tipitin, o primeiro trabalho de arqueometalurgia que esse departamento fez foi a análise de um canhão encontrado no fundo no Porto de Santos. Um trabalho muito interessante de 1900, de 40 anos atrás. Uhum. Bom, eu tenho uma pergunta, Fernando. As grandes estruturas, que nem essas do viaduto Santa Efigênia, essas foram todas pré-moldadas e trazidas para Sim. montar aqui. Mas você acha que teria também chance de ter alguma grande estrutura sem ser esses objetos, digamos, mais domésticos, que poderiam Sim, ser sim, analisados? claro. Por exemplo, um dos sonhos que eu tenho é a ponte que o Mauá construiu sobre o Rio Paraíba
Agora eu não vou lembrar em que cidade exatamente, mas o Mauá construiu uma ponte muito famosa, que seria interessante. Outra coisa que poderia ser interessante são a Sabesp está substituindo muita coisa, muitos canos de ferro fundido por hoje em dia tubos de plástico, né? Então, se a gente poderia, certos locais podem ser interessantes no sentido de ter objetos antigos. A sua referência do viaduto Santa Efigênia, ali que eu me lembre, é tudo de ferro forjado. Tudo ali é de ferro forjado. Que é interessante, claro que é. Claro que é. Uhum. É Tivemos uma aqui também outra. agora uma mensagem que foi até citado por você, do Cristiano Landgraf, Sei. né? Minha saudação ao Fernando e é pela iniciativa da apresentação. Estarei ajudando sim, para se conseguir as amostras do chafariz na cidade do Rio Grande do Sul, no Maravilha. Rio Grande do Sul. E agora ele faz a pergunta: a mão de obra em Ipanema e nas fundições era de escravos? Na década de 80 já não tinha escravos. Ipanema trabalhou com escravo desde a sua fundação, né, em 1818, por ali, tinha escravos. Eles usavam, em várias ocasiões, eles aproveitaram o que era chamado de escravos da nação, né, negros da nação, que eram, enfim, teve duas levas, né? Teve uma leva que eram os escravos das antigas fazendas jesuíticas que, quando os jesuítas foram extintos, expulsos do Brasil, várias fazendas foram para o governo imperial. Isso, bom, para o governo de Portugal, inicialmente, né? Do Reino de Portugal, e depois continuaram com o Império. Então, tinha escravos lá na fazenda do Rio de Janeiro, né? Tinha uma grande fazenda lá. Então, vieram escravos de lá, escravizados, desculpa, vieram escravizados de lá, e depois, aqueles que eram libertados, entre aspas, né? Colhidos porque já estava proibida depois da proibição de trazer escravos da África para o Brasil, aqueles escravos que eram escravizados, que eram salvos, né, dessas operações, eles não eram colocados em liberdade, né? Então eles tinham que prestar um serviço para o governo. Então vários deles foram trabalhar em Ipanema, mas Ipanema começa a ter muitos, a partir de 1870, tem muitos estrangeiros que vêm trabalhar. No começo, coexistem com escravizados, mas na década de 80, eu acho que já desde 1880 já não tem mais escravizados trabalhando. São todos, muitos podem ser libertados, né? Mas escravizados não mais. Temos aqui uma mensagem do Rogério Félix, que é doutorando na História da USP. Parabéns pela palestra. Tem uma dica de análise, não sei se é de seu conhecimento. No antigo grupo escolar São José, no Ipiranga, na Avenida Nazaré com a Moreira de Godoy, há grades que têm marcação do von Sydow. Acredito que seria Título. interessante para a continuidade dos estudos. Abraços e Ótima sucesso. dica. Ótima dica. Ótima dica. Vamos lá. É, Colégio São José. As mensagens vão ficar disponíveis, né? Vou poder ler as mensagens, eu imagino. sim, mas em todo caso eu vou Tá. repetir. Avenida Nazaré com a Rua Moreira de É, Godoy, antigo Grupo Escolar São José, no Ipiranga. tá. E o Rogério Félix é aluno da USP, então pode contactá-lo. Bom, Tá bom. então, muito obrigado, Rogério. E, Fernando,
Foi um prazer tê-lo aqui conosco e esperamos novos capítulos dessa história mais para frente. E com isso me despeço também dos nossos acompanhantes pela internet, desejando um ótimo dia para todos. Muito obrigado.